Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Otto Henrique Silva Ferreira, sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina e estou aqui para apresentar um trabalho desenvolvido em coautoria com a minha orientadora, professora doutora Juliana Reichert Assunção Tonelli. O nome do nosso trabalho é A Afetividade na Superação de Desafios, aplicação de uma sequência didática no ensino de inglês para uma criança autista. Para introduzir, nós consideramos importante que identifiquemos na relação entre o professor e o aluno a possibilidade de potencializar os processos de ensino e aprendizagem em sala de aula, diante das interações e momentos de mediação por parte do professor, mas também dos compartilhamentos de conhecimento por parte dos alunos. No caso do aluno com transtorno do espectro autista, que tem prejudicadas as suas capacidades de interação, nós compreendemos que torne-se ainda mais essencial que sejam oferecidas a esse aluno oportunidades de estar interagindo, de estar demonstrando seu conhecimento conforme as limitações impostas pelo diagnóstico do transtorno do espectro autista. O objetivo desse trabalho é identificar possíveis elementos que indiquem a influência da afetividade na aplicação de uma sequência didática para o ensino de inglês a uma criança autista. Neste trabalho, denominaremos o participante como L. A sequência didática é um dispositivo proposto por Dawson Verhacht e Lee no ano de 2004, e ele pode ser utilizado para a organização de atividades em torno de um gênero textual, que pode ser tanto oral como escrito. O objetivo dessas atividades seria o desenvolvimento de capacidades de linguagem dos alunos. Essas capacidades os tornariam aptos a estarem utilizando esses gêneros para a comunicação, mas também a identificar esses gêneros e compreender nos contextos em que forem utilizados. Conforme vocês podem observar na figura do esquema de sequência didática, há diferentes etapas que a compõem. Na apresentação da situação, as crianças têm o primeiro contato com o gênero, o primeiro contato com as ideias que farão parte da sequência didática e, posteriormente, na produção inicial, registram em uma atividade os conhecimentos que eles já possuem em relação ao gênero textual escolhido para o desenvolvimento das atividades. Após esse diagnóstico feito na produção inicial, durante os módulos, são trabalhadas atividades que possam estar levando os alunos ao desenvolvimento das capacidades de linguagem em relação às necessidades identificadas na produção inicial. Por fim, temos uma produção final em que os alunos podem demonstrar o conhecimento e as capacidades desenvolvidas durante as atividades aplicadas nos módulos. Os procedimentos metodológicos partem do paradigma qualitativo interpretativista, por conta da análise que é feita com base no interacionismo sociodiscursivo. Identificamos nas interações sociais um papel de extrema importância para que haja o desenvolvimento do conhecimento. O material para análise foi gerado por meio de transcrições de gravações em áudio e vídeo de aulas, e essa análise é realizada com base nos autores que discutem as relações entre o professor e aluno e também o desenvolvimento das capacidades de linguagem. O gênero escolhido para o desenvolvimento das atividades arroladas na sequência didática foi História Infantil, tomando por base o contexto de aplicação, que é um centro de educação infantil junto a uma turma de alunos de 5 anos de idade. O participante da pesquisa, denominado L, tem diagnóstico de transtorno de espectro autista em grau severo, o que implica em limitações para a comunicação do aluno, como, por exemplo, o não desenvolvimento da oralidade. Com base em Vygotsky, Ripple e Ryans, trazemos os conceitos de reações emocionais positivas e negativas, para, por meio destas, fundamentar a análise da afetividade na aplicação da sequência didática. Compreendemos que uma relação de afetividade entre professor e aluno deva ter por base interações que provoquem reações positivas em torno dos conteúdos trabalhados e das atividades propostas. As interações do professor com L e também as mediações de atividades tiveram por objetivo conquista da confiança do aluno e o aumento do interesse dele pelo gênero história infantil e pela língua inglesa, em todos os assuntos que foram abordados. As atividades foram organizadas com o propósito de trabalhar as capacidades de linguagem do aluno de maneira que ele pudesse responder a todas
sem ter de utilizar as capacidades que ainda não havia desenvolvido em função das limitações impostas pelo diagnóstico. Então, o aluno não tinha necessidade de estar utilizando a oralidade constantemente ou de responder de maneira direta a atividades que possuíam conceitos abstratos. O aluno tinha de realizar atividades objetivas, como identificação de personagem, organização da estrutura da história, de acordo com as mediações realizadas na língua inglesa. Para o desenvolvimento das atividades que compõem a sequência didática, conforme explicado anteriormente, houve avaliação diagnóstica do conhecimento do aluno em relação ao gênero textual por meio da produção inicial e o desenvolvimento de atividades durante os módulos. Posteriormente, o aluno realizou uma produção final, na qual podemos identificar se houve o desenvolvimento das capacidades de linguagem. Chegando às considerações finais, compreendemos que, durante as atividades, foram proporcionadas oportunidades ao aluno para fazer escolhas e demonstrar suas preferências. Afirmamos isso por conta de atividades na qual o aluno pôde identificar personagens, selecionar o seu favorito para que fizesse parte de tua história, organizar os elementos que compõem a história infantil de acordo com as partes início, meio e fim, desenhar a história, organizando as partes na ordem correta, selecionar os elementos que fariam parte do conflito no meio da história e adicionar personagens indicando um final que fosse coerente com o enredo selecionado e criado por ele. Durante as atividades e interações, o professor permitiu ao aluno que respondesse por meio de gestos e movimentos corporais para que este pudesse participar sem que suas limitações interferissem nos resultados das atividades. A sequência didática possibilitou a utilização de atividades multimodais que permitiram ao aluno ter contato com canções e vídeos que facilitaram a compreensão do gênero textual história infantil e possibilitaram a ele ter um desempenho que constatou o desenvolvimento das capacidades de linguagem, com ênfase nas capacidades de ação e nas capacidades discursivas. Com base em um conceito de afetividade que gira em torno das reações positivas do aluno em relação ao conteúdo, à língua inglesa e às atividades propostas pelo professor, podemos constatar que as mediações e interações promovidas em sala tiveram na afetividade uma grande aliada para a potencialização dos processos de ensino e aprendizagem, e a afetividade colaborou para o desenvolvimento linguístico do aluno e a sua aprendizagem. Aqui apresentamos algumas referências utilizadas para a elaboração desta apresentação do PowerPoint e vocês podem conferir a bibliografia completa no arquivo disponibilizado no fórum com o nosso trabalho. Agradecemos desde já, um grande abraço a todos.